Você acredita que uma mulher pode passar de coitadinha para rainha sem fazer escândalo? Que tal descobrir como uma simples bibliotecária virou a mesa contra um ex-marido milionário usando apenas silêncio? Olha só, pessoal. O que vocês vão ver agora vai mexer com tudo que vocês pensam sobre vingança. Porque às vezes, a maior humilhação não vem de gritos ou escândalos. Vem do barulho que uma porta de jato particular faz quando fecha na sua cara. Esta é a história real de como Catherine transformou a maior humilhação da vida dela na reviravolta mais épica que o mundo dos ricaços de São Paulo já presenciou. E acreditem, quando vocês descobrirem quem estava esperando ela naquele jato, vão entender por que o ex-marido ainda não conseguiu dormir direito. Fica aí que a vingança mal começou. Era uma quinta-feira típica no leilão da Galeria Benedetti, na região dos Jardins em São Paulo. Aquele cheiro característico de dinheiro velho misturado com perfume importado pairava no ar. Catherine Silva estava sentada sozinha na 10ª fileira, discreta em um vestido azul marinho elegante, mas simples. Uma sombra em meio aos pavões brilhantes que desfilavam ao seu redor. Por 5 anos, ela havia sido a senhora Ricardo Monteiro, um nome que abria todas as portas da elite paulistana. Agora era apenas Catherine Silva novamente, e a única porta que realmente a interessava era a da saída. Do outro lado do salão, Ricardo estava em seu elemento. Não apenas presente, mas performando como sempre. Sua voz, aquele barítono que ela um dia achou reconfortante, agora soava como unha no quadro. Ele estava ladeado por sua nova noiva, Isabela Romano, uma mulher que parecia ter sido esculpida em mármore de Carrara e coberta de diamantes. Isabela tinha 26 anos, uma década mais nova que Catherine, com aquela beleza sem esforço que exige atenção constante. Em seu dedo, um diamante do tamanho de uma noz brilhava como um farol, cortando a luz em milhões de fragmentos cegantes. Ricardo fazia questão de que todos vissem, sua mão protetora e possessiva sobre a dela, girando-a de um lado para o outro enquanto cumprimentava conhecidos. Era um mestre na arte da ostentação sutil, do display casual de riqueza absurda. Catherine focou no catálogo em seu colo. Lote 37. Uma coleção de cartas manuscritas raras de Clarice Lispector para Lígia Fagundes Telles. Eram íntimas, cruas e lindas, uma conversa através do tempo entre duas mulheres brilhantes. Durante anos, elas foram seu santo graal. Durante o casamento, Ricardo havia zombado de seus papéis empoeirados, preferindo investir em arte que gritasse seu valor das paredes. Ele nunca conseguiu entender a emoção silenciosa de segurar a história nas mãos. O leilão das cartas começou. O coração de Catherine batia contra as costelas. Isso não era sobre Ricardo. Era para ela. Levantou sua plaqueta. Os números subiram rápido e furioso. Era um duelo entre ela e um homem na primeira fileira com um rabo de cavalo gel. Finalmente, o homem do rabo de cavalo balançou a cabeça. O olhar do leiloeiro pousou em Catherine. Vendido, ele estava prestes a dizer quando uma nova voz, alta e clara do fundo da sala, cortou a tensão. 200 mil reais. Todas as cabeças se viraram. Era Ricardo. Ele nem estava prestando atenção. Estava olhando diretamente para Catherine, um sorriso cruel e triunfante brincando em seus lábios. Isabela riu, um som artificial e metálico. O sangue de Catherine congelou. Ele estava fazendo isso puramente por malícia. Sabia o que essas cartas significavam para ela. Era uma jogada de poder, uma humilhação pública. Respirou fundo, endireitou a coluna e levantou a plaqueta novamente. 225 mil. Ricardo riu, um latido curto e afiado. 300 mil. O salão ficou em silêncio agora, toda a pretensão de conversa educada havia desaparecido. Era um esporte de espectadores. A ex-esposa versus o campeão da nova noiva. As economias de Catherine poderiam cobrir isso, mas seria um aperto. Isso não era mais sobre as cartas. Era sobre traçar uma linha na areia. 350 mil, disse ela, sua voz traindo um leve tremor. O sorriso de Ricardo se alargou. Ele nem disse o número. Apenas acenou para o leiloeiro. O leiloeiro, um homem chamado Eduardo Benedetti, que os conhecia há anos, parecia desconfortável. 400 mil para o senhor Monteiro. Catherine olhou para Ricardo. Ele era um predador, brincando com sua presa. Estava se divertindo. Queria vê-la quebrar. Queria que ela recuasse derrotada. Mas quando encontrou seu olhar, não se sentiu derrotada. Sentiu uma estranha sensação de libertação. Ele poderia ficar com as cartas. Poderia ficar com a vitória. Estava comprando pedaços de papel. Ela estava comprando sua liberdade. Deu um pequeno, quase imperceptível balanço de cabeça para o leiloeiro. Vendido.
O martelo de Benedetti desceu com um estalo seco que ecoou a quebra da última corrente invisível que prendia Ricardo Monteiro. Ao senhor Ricardo Monteiro. Um aplauso educado e disperso irrompeu. Ricardo se inclinou e beijou Isabela, um beijo longo e teatral para o benefício da audiência. Catherine se levantou. Não olhou para eles. Virou-se e saiu da sala de leilões, as costas retas, a cabeça erguida. Não viu a expressão confusa no rosto de Ricardo enquanto a observava partir. Ele havia esperado lágrimas, uma cena, uma saída furiosa. Não havia esperado essa retirada silenciosa e digna. Havia vencido a batalha. Mas quando Catherine desapareceu nas multidões de São Paulo, teve a sensação perturbadora de que havia acabado de perder a guerra. Segurou seu prêmio, as cartas que não queria, e pela primeira vez sentiu o vazio de sua vitória. O fantasma havia deixado o prédio, mas seu espectro permaneceu, uma interrogação pairando no ar caro. 2 dias depois, o céu sobre o aeroporto de Congonhas estava um azul brilhante e sem nuvens. Era o tipo de dia que fazia os jatos particulares alinhados no pátio brilharem como joias. Catherine Silva estava parada na entrada do terminal de aviação executiva, uma única mala de couro bem usada a seus pés. Estava vestida para viajar com um suéter de cachemir cor creme e calças pretas. Voaria para Lisboa para uma feira de livros, uma viagem planejada meses atrás, uma celebração de sua nova vida livre. Um Rolls-Royce Phantom preto ronronou até parar a poucos metros de distância. O motorista, um homem de uniforme impecável, se apressou para abrir a porta traseira. Saiu Ricardo Monteiro, seguido por Isabela, que estava envolvida em um casaco de pele totalmente inadequado para o outono ameno de São Paulo. Os olhos de Ricardo vasculharam a área e pousaram em Catherine. Fingiu surpresa, uma charada mal interpretada que era quase insultante. Catherine, que coincidência! Gritou, caminhando em direção a ela, Isabela grudada em seu braço. Ricardo, disse Catherine, seu tom plano e neutro. Não tinha energia para os jogos dele hoje. Indo para algum lugar? Perguntou, seu olhar piscando para sua única mala, um julgamento silencioso sobre sua bagagem modesta comparada à montanha de malas Louis Vuitton sendo descarregadas de seu Rolls. Lisboa, ela respondeu simplesmente. Ah, negócios de Lisboa, presumo. Ainda brincando com esses livros empoeirados. Gesticulou vagamente, um aceno desdenhoso da mão. Antes que Catherine pudesse responder, ele puxou Isabela para frente. Querida, você se lembra da minha ex-esposa, Catherine? Catherine, está é minha noiva, Isabela Romano. Claro, disse Isabela, sua voz pingando doçura fabricada. Estendeu a mão esquerda, não para um aperto de mão, mas para exibir o anel. O diamante, um corte almofada impecável e gigantesco, era impossível de ignorar. Era uma arma projetada para cegar e intimidar. Ricardo me contou tanto sobre você. Tenho certeza de que contou, disse Catherine, seus olhos encontrando os de Isabela. Não olhou para o anel. Essa falta deliberada de reconhecimento era um pequeno ato de desafio, mas era dela. Ricardo, irritado que seu trunfo estava sendo ignorado, pressionou. Estamos indo para Ibiza por algumas semanas. Uma pequena escapada pré-casamento. Vocês sabem como é. O estresse de planejar o casamento do século cobra seu preço. Suspirou, uma exibição teatral dos fardos dos ultra-ricos. Nosso jato está sendo preparado. Apontou para um Bombardier Global Express grande, mas ligeiramente datado. Você está voando comercial. Imagino, deve ser cansativo. A condescendência era tão espessa que Catherine poderia ter engasgado com ela. Pensou nos anos que havia suportado isso, as alfinetadas constantes e sutis, a guerra psicológica projetada para fazê-la se sentir pequena e inadequada. Havia absorvido tudo, deixando isso corroer sua autoestima. Mas não mais. Algo assim, disse, um sorriso tênue e enigmático tocando seus lábios. Nesse momento, um zumbido baixo cresceu em um rugido poderoso. Uma aeronave impossível, elegante e futurista estava taxiando em direção ao terminal. Era um Gulfstream G800, a maior aeronave particular construída para esse propósito no mundo. Sua fuselagem branca perolada brilhava sob a luz do sol. Suas pontas de asa curvavam para trás como um pássaro de rapina. Fazia o Bombardier de Ricardo parecer uma relíquia. O jato parou graciosamente bem na frente deles. A porta se abriu e uma escada desceu com um silvo hidráulico silencioso. Uma comissária de bordo em uniforme sob medida apareceu no topo da escada. Senhora Silva, estamos prontos para a senhora. Catherine pegou sua mala. Virou-se para Ricardo e Isabela.
Suas bocas estavam ligeiramente abertas, seus olhos arregalados de descrença. O sorriso triunfante havia desaparecido do rosto de Ricardo, substituído por uma expressão de total confusão boquiaberta. O aperto de Isabela em seu braço havia se apertado, suas unhas perfeitamente manicuradas se cravando em seu terno caro. Foi interessante ver vocês dois, disse Catherine. Sua voz estava calma, mas havia uma nota inconfundível de finalidade nela. Divirtam-se em Ibiza. Caminhou em direção ao jato, seus passos sem pressa, sua postura perfeita. Não olhou para trás. Não precisava. Podia sentir o olhar atordoado de Ricardo em suas costas, um testemunho silencioso da mudança sísmica que acabará de ocorrer. Quando subiu as escadas e desapareceu no interior fresco e silencioso do G800, a porta se fechando atrás dela, Ricardo Monteiro foi deixado parado no pátio, o diamante de Isabela de repente parecendo pequeno e insignificante sob a sombra da aeronave magnífica que acabará de engolir sua ex-esposa inteira. O fantasma de seu passado não havia apenas retornado, havia feito upgrade, e ele não fazia ideia contra quem estava lutando. O interior do Gulfstream G800 era um santuário de luxo discreto. Não havia ostentação dourada, nenhuma exibição ostensiva de riqueza que Ricardo teria insistido. Em vez disso, a cabine era uma sinfonia de cinzas suaves, couro cor creme e madeira polida escura. Era espaçoso, silencioso e calmante. Quando Catherine se acomodou em uma poltrona luxuosa, uma sensação de paz a envolveu. Um sentimento que não percebera que estava perdendo há anos. Um homem emergiu da cabine dianteira, um copo de líquido âmbar na mão. Era alto, com um físico atlético e magro que seu terno impecavelmente cortado não conseguia esconder. Seu cabelo era escuro com fios dignos de prata nas têmporas, e seus olhos, de um azul surpreendentemente inteligente, se contraíam nos cantos quando sorriu para ela. Vi aquele pequeno drama no pátio, disse ele, sua voz um rumble baixo e agradável. Quase enviei o copiloto com um balde de pipoca. Entregou-lhe um copo de água. Você está bem? Estou melhor que bem, disse Catherine, tomando um gole. Acho que acabei de me livrar dos últimos 10 quilos de um casamento muito tóxico. Julian riu, um som genuíno e caloroso que encheu a cabine. Ocupou o assento oposto a ela. Ricardo Monteiro. Minha equipe fez uma pequena investigação depois que você o mencionou pela primeira vez. Um narcisista clássico. Todo flash, nenhuma substância. Toda sua autoestima está ligada à percepção dos outros. Homens assim são incrivelmente frágeis. Você não faz ideia, murmurou Catherine, olhando pela janela enquanto o jato começava sua subida poderosa e suave. O mundo e seu passado encolheram embaixo deles. Ela havia conhecido Julian Croft 6 meses atrás em uma pequena livraria independente em Vila Madalena. Estava alcançando uma primeira edição de A Hora da Estrela. E ele também. Começaram uma conversa real, sobre livros, arte e as alegrias silenciosas de uma vida vivida fora dos holofotes. Ele se apresentou como Julian, um consultor. Só semanas depois, após uma série de jantares longos e caminhadas pelo Ibirapuera, descobriu que consultor era um eufemismo gigantesco. Julian Croft era o fundador e CEO de uma empresa global de tecnologia especializada em segurança de dados e inteligência artificial. Era bilionário, mas usava sua riqueza como um casaco confortável e bem usado, não como uma armadura como Ricardo. Era ferozmente reservado, raramente fotografado, e seu nome era mais provável de ser encontrado nas notas de rodapé de periódicos acadêmicos do que nas colunas sociais. Ele estava ostentando o anel da noiva, disse Catherine, um pequeno sorriso irônico no rosto. Era do tamanho de uma maçaneta. E você, disse Julia, seus olhos azuis brilhando, respondeu com o G800. Um checkmate bastante eficaz, eu diria. Não foi minha intenção, disse ela, embora não pudesse negar a pequena emoção perversa que havia sentido. Mas não vou fingir que não foi satisfatório. Bom, disse Julia. Você passou tempo demais se diminuindo para fazer um homem pequeno se sentir grande. Esse capítulo acabou. Estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Seu toque era quente, firme e reconfortante. Como estão as cartas de Clarice Lispector? O coração de Catherine afundou um pouco. Ele as comprou. Me deu um lance maior no leilão da Benedette. Foi um ato deliberado de crueldade. Julian ficou em silêncio por um momento, sua expressão indecifrável. Entendo. Tomou um gole de sua bebida. Bem, talvez seja para o melhor. Às vezes você tem que deixar ir coisas velhas para abrir espaço para o novo. Mudou de assunto, direcionando a conversa para a Feira de Livros de Lisboa,
perguntando sobre os negociantes que ela estava animada para conhecer, as palestras que planejava assistir. Ele escutou, verdadeiramente escutou, sua atenção focada inteiramente nela. Era isso, mais que o jato particular ou os recursos ilimitados à sua disposição, que era a verdadeira medida do homem. Ele havia, a verdadeira ela, a mulher que amava livros empoeirados e tardes silenciosas. Com Ricardo, ela havia sido um acessório, um objeto bonito para ser exibido. Com Julian, era uma parceira. Enquanto voavam para o leste, perseguindo o sol, Catherine sentiu uma sensação profunda de luminosidade. A turbulência de seu passado estava finalmente se suavizando em céus claros e abertos. Não era mais um fantasma na festa de outra pessoa. Era convidada de honra em sua própria vida. Encostou a cabeça no couro macio, o zumbido dos motores poderosos, uma canção de ninar de sua nova vida. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completa e totalmente segura. O homem no jato não era apenas seu namorado bilionário. Era seu porto seguro, a âncora silenciosa e firme na tempestade de que havia acabado de escapar. E juntos estavam voando em direção a um futuro que finalmente estava animada para abraçar. Ricardo Monteiro ficou parado no pátio de Congonhas muito tempo depois que o Gulfstream G800 se tornou um ponto prateado no vasto céu azul. O rugido de seus motores havia sido substituído por um zumbido em seus ouvidos. O êxtase triunfante do leilão, a satisfação presunçosa de ostentar sua riqueza havia evaporado, deixando um gosto metálico amargo em sua boca. Ricardo, querido, vamos embora. A voz de Isabela, geralmente um ronronar melódico, estava afiada, impaciente. O brilho pré-casamento havia sido substituído por um bico. Suas perfeitas férias em Ibiza estavam sendo atrasadas. O que foi aquilo? Murmurou Ricardo, não para ela, mas para si mesmo. De quem era aquele jato? Como eu saberia? Isabela disparou, puxando seu casaco de pele ridículo mais apertado ao redor dela. Importa. Provavelmente é alugado. Ela provavelmente está se enrolando com algum tipo novo dinheiro vulgar para pagar as contas. Mas Ricardo sabia que não era alugado. Havia visto o discreto logo personalizado na cauda, um C estilizado entrelaçado com um J. Essa era uma insígnia privada. Isso era propriedade. E o G800, ele sabia quanto custavam. O modelo básico custava quase 500 milhões de reais. Com interiores personalizados, você estava chegando perto de 600 milhões. Isso não era dinheiro novo. Era uma estratosfera diferente de riqueza, um nível que fazia sua própria fortuna considerável parecer pedestre. O voo para Ibiza foi tenso. Ricardo ficou em silêncio, olhando pela janela, revivendo a cena no aeroporto repetidamente em sua mente. A calma de Catherine, seu sorriso enigmático, sua completa e total falta de intimidação. Era como se fosse uma pessoa diferente. A mulher silenciosa e acomodativa com quem se divorciou, a mulher que havia esmagado tão facilmente no leilão havia desaparecido. Em seu lugar estava essa estranha fria e confiante que embarcava em jatos de 600 milhões como se estivesse pegando um táxi. Assim que pousaram e se registraram em sua vila beira-mar no Hotel Nobu, Ricardo estava ao telefone. Ligou para seu investigador particular, um ex-detetive da Polícia Civil chamado Carlos Medeiros. Carlos, preciso que você descubra algo para mim, disse Ricardo, caminhando pelos pisos de mármore da vila. Um Gulfstream G800, número da cauda. Não consegui, mas tinham logo personalizado na cauda, um J e um C entrelaçados. Um G800. Essa é uma aeronave grande, Ricardo. Não há muitas por aí. Do que se trata? Minha ex-esposa estava nele, disse Ricardo, as palavras com gosto de cinzas. Catherine. Pensei que ela estava, bem, você sabe. Aparentemente não, resmungou Ricardo. Descubra quem é o dono e descubra com quem ela estava. Quero o nome. Quero saber tudo. A espera foi agoniante. Ricardo tentou interpretar o papel do noivo carinhoso, levando Isabela para boutiques de grife em Ibiza e para jantar no Sublimotion, mas seu coração não estava nisso. Sua mente estava em outro lugar, consumida pelo mistério de Catherine e sua nova vida. Isabela, sentindo sua distração, ficou cada vez mais mal-humorada. Ricardo, você está me escutando? Reclamou sobre um prato de lagosta ridiculamente caro. Estava falando sobre o arranjo de mesa do casamento. Não podemos colocar minha mãe ao lado da sua tia Carol, não depois do incidente na festa de noivado. Tudo bem, como você quiser, Isabela, disse ele, acenando com a mão desdenhosamente enquanto checava o telefone pela 10ª vez naquela hora. A ligação de Carlos veio 2 dias depois.
Ricardo estava sentado na piscina infinita, um coquetel suando em sua mão. Tenho um nome para você, Ricardo, disse Carlos, sua voz sombria. Mas você não vai gostar. Só me diga, Ricardo disparou. O jato está registrado em uma empresa de fachada, mas o proprietário beneficiário é um homem chamado Julian Croft. O nome não significou nada para Ricardo. Julian Croft? Quem diabos é Julian Croft? Ele é o fundador e CEO de uma empresa chamada Helios Inteligência Artificial. É uma empresa global de tecnologia, segurança de dados, inteligência artificial, contratos governamentais. Ele é muito reservado. Quase um fantasma. Nenhuma mídia social, muito poucas fotos públicas. Mas ele é significativo. Significativo. O que isso significa? Quanto ele vale? Esta era a métrica que Ricardo entendia. Esta era a linguagem de seu mundo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo, esse cara não está na sua liga. Ele nem está jogando o mesmo esporte. Estamos falando de um patrimônio líquido estimado em mais de 200 bilhões de reais. O copo de coquetel escorregou da mão de Ricardo e se estilhaçou no pátio de pedra. 200 bilhões de reais. O número era tão vasto que era quase incompreensível. Era uma figura que transformava seu próprio patrimônio líquido de 1,5 bilhão de reais em dinheiro trocado. Era o tipo de riqueza que não apenas comprava jatos. Comprava influência, poder, silêncio. Era o tipo de riqueza que poderia fazer um homem como Ricardo Monteiro desaparecer sem deixar rastro. Tem certeza? Sussurrou Ricardo, sua garganta de repente seca. Tenho certeza, disse Carlos. E tem mais. Pesquisei as atividades recentes de Croft. Ele é um grande filantropo, mas faz tudo anonimamente. Alguns meses atrás, uma de suas fundações fez uma aquisição significativa no mundo de livros e manuscritos raros. Um pavor frio envolveu Ricardo. O quê? Que aquisição? Ele comprou todo o arquivo da editora Nova Fronteira, a casa editora que publicou Clarice Lispector. Toda a coleção, cartas, manuscritos, primeiras edições, tudo. Foi uma venda privada, muito discreta. O vendedor era uma pequena editora universitária em dificuldades no Brasil. Ricardo afundou em uma espreguiçadeira, sua cabeça girando. As cartas de Clarice Lispector que havia comprado no leilão para humilhar Catherine. Era uma gota no oceano comparado ao que este homem, Julian Croft, havia dado a ela. Ricardo havia comprado uma página para ela. Croft havia comprado toda a biblioteca. Os papéis empoeirados que Ricardo havia zombado agora eram a base de uma coleção curada por um dos homens mais ricos do mundo. Catherine não havia perdido no leilão. Ela apenas estava deixando ele vencer uma escaramuça sem sentido enquanto estava a caminho de reivindicar um império. Olhou para Isabela, que estava tirando selfies na piscina, fazendo biquinho para a câmera do telefone. Olhou para o diamante em seu dedo, o anel de que havia tanto se orgulhado. De repente pareceu barato, espalhafatoso, um apelo desesperado por atenção. Seu mundo, tão cuidadosamente construído sobre uma base de superioridade percebida, estava começando a rachar. E nessas rachaduras, uma nova realidade aterrorizante estava criando raízes. Catherine Silva, sua ex-esposa discreta e modesta, agora estava envolvida com um homem que poderia comprá-lo e vendê-lo 100 vezes sem nem notar. O desmoronamento de Ricardo Monteiro havia começado. O gala anual de conservação no Museu de Arte de São Paulo era o ápice reluzente da temporada social paulista. Era uma noite onde fortunas eram prometidas, reputações eram polidas e as intrincadas dinâmicas de poder da cidade estavam em exibição pública total. Para Ricardo Monteiro, sempre havia sido um jogo em casa, uma noite para reforçar seu status no centro deste universo. Este ano, no entanto, o universo parecia ter inclinado em seu eixo. Ele e Isabela chegaram em uma rajada de flashes de câmera. Isabela estava em um vestido escarlate estilo Scarlett O'Hara que foi projetado para fazer uma entrada. Ricardo, em um smoking clássico da Armani, interpretou seu papel, sorrindo para as câmeras, sua mão firmemente plantada na parte baixa das costas de Isabela. Mas seus olhos estavam vasculhando a multidão, procurando por um fantasma. Não teve que procurar por muito tempo. A viu do outro lado do grande salão, parada perto da entrada para a sala de esculturas contemporâneas. Era Catherine, e ela estava deslumbrante. Estava usando um vestido tipo coluna de seda azul safira profunda que brilhava sob as luzes. Seu cabelo estava penteado de forma sofisticada, e suas únicas joias eram um par de brincos delicados de diamante e safira. Estava conversando com um pequeno grupo de pessoas,
E quando riu de algo que um deles disse, o som pareceu carregar pelo espaço cavernoso uma nota de pura alegria não adulterada. Ao lado dela, sua mão repousando levemente em seu braço, estava Julian Croft. Pessoalmente, ele era ainda mais imponente do que Ricardo havia imaginado. Irradiava uma intensidade silenciosa, uma quietude que era mais poderosa que a bravata praticada de Ricardo. Não estava olhando ao redor da sala buscando aprovação ou atenção. Seu foco estava inteiramente em Catherine. Os sussurros começaram quase imediatamente. É Catherine Silva. Com quem ela está? Nunca ouvi antes. Esse é Julian Croft, o cara da Helios Inteligência Artificial. Não pode ser. Ele nunca vem a essas coisas. Bem, ele está aqui agora, e não consegue tirar os olhos dela. Ricardo observou enquanto uma procissão de pessoas que havia considerado seus aliados, seus amigos, seguiu em direção a Catherine e Julia. Pessoas que haviam retirado Catherine de suas listas de convidados no momento em que o divórcio foi anunciado. Pessoas que haviam ficado do lado dele, que haviam escutado sua versão da história. Agora estavam bajulando ela, seus sorrisos largos, suas risadas um pouco altas demais. Viu Jonathan e Beatriz Vargas, um casal que conhecia há 20 anos, praticamente se acotovelar pela multidão para cumprimentar Catherine com beijos no ar. Beatriz havia uma vez dito a Isabela que Catherine era uma garota adorável, mas meio chata. Agora estava pendendo em cada palavra de Catherine. A humilhação final veio quando Ricardo e Isabela se aproximaram da linha principal de recepção para o diretor do museu, Dr. Roberto Almeida. Estavam parados atrás dos Vargas, que agora estavam conversando animadamente com Catherine e Julia. Quando a linha se moveu para frente, Dr. Almeida cumprimentou os Vargas. Então seus olhos se iluminaram quando viu o casal atrás deles. Julia, não posso acreditar que você veio, disse Almeida, ignorando Ricardo completamente para apertar a mão de Julian calorosamente. E Catherine, você está absolutamente deslumbrante. Ficamos tão emocionados quando soubemos sobre a doação para a nova ala de manuscritos. É um divisor de águas para nós. Ricardo congelou. A ala de manuscritos. Lançou o olhar para Catherine. Ela encontrou seu olhar, sua expressão calma, indecifrável. Não havia triunfo em seus olhos. Nenhum eu disse. Havia apenas uma confiança silenciosa que era mais perturbadora que qualquer exibição aberta de vitória. Ricardo e Isabela, disse Almeida finalmente se virando para eles, seu tom educado mas visivelmente mais frio. Que bom vê-los. O momento foi fugaz, mas nas águas infestadas de tubarões da sociedade paulistana, foi uma ferida mortal. Haviam sido desprezados publicamente. Isabela estava fervendo. Do que se tratava aquilo? Sibilou enquanto se afastavam da linha de recepção. Uma ala de manuscritos. É onde o novo namorado dela está estacionando o dinheiro. Que coisa absolutamente entediante. Mas Ricardo sabia que não era entediante. Era estratégico. Era uma exibição de poder que era tanto sutil quanto absoluta. Não estava apenas comprando jatos para ela. Estava construindo legados para ela. Estava imortalizando sua paixão na pedra e vidro do museu mais famoso da cidade. Como que o anel de diamante de Ricardo poderia competir com isso? Durante todo o jantar, a humilhação continuou. Sua mesa, geralmente um local privilegiado perto do palco, estava em um local menos desejável mais próximo das cozinhas. Do outro lado da sala, Ricardo podia ver Catherine e Julian sentados na mesa do diretor, ladeados por senadores, artistas e titãs da indústria. Observou enquanto Julian se inclinava e sussurrava algo no ouvido de Catherine, fazendo-a rir. A intimidade do gesto foi uma facada no estômago de Ricardo. Estava perdendo. Estava perdendo um jogo que nem sabia que estava jogando. Sua riqueza, seu status, sua bela noiva, os pilares de sua identidade, estavam se provando uma casa de cartas diante da nova realidade de Catherine. Havia pensado que a havia apagado, mas em vez disso, ela havia renascido mais forte, mais radiante, e alimentada por uma força que ele não conseguia compreender ou competir. Os sussurros no MASP foram um dobre de finados para o mundo que conhecia. O fantasma de seu passado agora era a rainha do baile, e ele era apenas um espectador nos assentos baratos assistindo sua coroação. Os dias seguintes ao gala do MASP foram um pesadelo em câmera lenta para Ricardo Monteiro. Seu mundo, uma vez uma fortaleza reluzente de sua própria criação, estava sendo desmontado tijolo por tijolo. A história de seu desprezo público havia se tornado uma anedota cautelar sussurrada sobre coquetéis no bar do Copacabana Palace e dissecada em almoços no Fasano. Associados de negócios que uma vez clamavam por seu tempo agora tinham secretárias que os informavam que estavam em reuniões indefinidamente.
Era um fantasma em sua própria vida, assombrando as bordas de um mundo que não o queria mais. Seu relacionamento com Isabela desmoronou sob a pressão. Seu afeto havia sido transacional, uma moeda trocada pelo status que ele proporcionava. Com seu capital social despencando, ela havia se tornado abertamente desdenhosa. O planejamento do casamento se transformou em um teatro de crueldade. Tem certeza de que ainda pode pagar a escultura de gelo personalizada dos dois cisnes se beijando? Perguntou uma noite, sua voz pingando veneno enquanto folheava uma revista nupcial. Estavam em seu apartamento cavernoso na Avenida Paulista, que de repente parecia menos um palácio e mais uma gaiola dourada. Talvez devêssemos reduzir a escala. Não queremos parecer desesperados. É tão impróprio. O golpe final e fatal veio 2 semanas após o gala. Ricardo estava contando com uma fusão com uma empresa rival. Um negócio que teria sido uma tábua de salvação, uma declaração pública de que ainda era um jogador. O CEO, um homem chamado Marcos Santos, com quem havia compartilhado charutos e jogado golfe por anos, ligou pessoalmente. Ricardo, más notícias, disse Marcos, sua voz tensa com falsa simpatia. O conselho ficou com o pé atrás. Volatilidade de mercado imprevista. Mas Ricardo ouviu a verdade no silêncio entre as palavras. A esposa de Marcos, uma mulher formidável que presidia 2 conselhos de museus, havia estado na mesa de Dr. Almeida no MASP. Havia testemunhado sua humilhação em primeira mão. Não era volatilidade de mercado. Era contágio social. Ele estava tóxico. Uma raiva negra e venenosa começou a ferver em seu estômago. Era um coquetel potente de orgulho ferido, ciúme consumidor e um senso bizarro e distorcido de propriedade sobre a mulher no centro de tudo. Catherine. Era tudo culpa dela. Ficou obcecado. Mandou Carlos enviar relatórios diários sobre seus movimentos, sobre Julian Croft. Soube que Croft não havia apenas comprado os arquivos Nova Fronteira para ela, mas também havia estabelecido uma bolsa de estudos em seu nome na Universidade de São Paulo para o estudo da literatura modernista. Cada novo detalhe era outra torção da faca. Levado por essa fúria corrosiva, fez algo que sabia ser imprudente. Descobriu onde ela estava morando. Não foi difícil. A cidade inteira estava falando sobre o triplex cobertura que Julian Croft havia comprado recentemente no edifício JK Iguatemi, o chamado bunker dos bilionários. Foi lá numa terça-feira à tarde, um homem em uma missão de autodestruição. No táxi para lá, ensaiou seu discurso, uma enxurrada de acusações e culpas. Quando chegou, entrou marchando no lobby revestido de calcário, um lugar de riqueza silenciosa e intimidante. O porteiro, um homem para quem uma vez deu gorjeta de R$ 200 sem pensar, o olhou com indiferença fria. Estou aqui para ver Catherine Silva, anunciou Ricardo, sua voz um pouco alta demais. Ela está esperando o senhor, perguntou o porteiro, sem se mover. Somos velhos amigos, Ricardo blefou, as palavras com gosto de ácido. Exibiu um relógio Patek Philippe como um distintivo de honra, mas o porteiro não ficou impressionado. O nome de Ricardo, parecia, não era mais uma chave que abria todas as portas. Foi forçado a usar uma conexão, ligando para um amigo no conselho do prédio para ser autorizado a subir. A humilhação disso atiçou sua raiva ainda mais. Subiu no elevador privativo, suas paredes revestidas de bronze escovado, seu coração batendo um ritmo frenético e raivoso. A subida foi silenciosa, suave, e parecia uma jornada para sua própria execução. Quando as portas se abriram diretamente no hall do apartamento, ficou momentaneamente atordoado em silêncio. O espaço não era apenas grande, era um testemunho de um nível de gosto e riqueza que ele só havia fingido ter. Os pisos de mármore eram uma extensão contínua de branco venado com cinza sutil. As janelas do chão ao teto emolduravam o Parque Ibirapuera como uma obra-prima viva. A arte nas paredes era silenciosa mas significativa. Um pequeno roto pensativo, um delicado citron bleu. Não havia ouro, nem ostentação, nenhuma decoração espalhafatosa de olhe para mim que ele favorecia. Era a casa de alguém que não precisava gritar sobre seu dinheiro. E ali, parada numa poça de sol da tarde, estava Catherine. Estava arrumando um buquê simples de tulipas brancas num vaso, e não pareceu surpresa em vê-lo. Apenas pareceu cansada. Ricardo, disse ela, sua voz desprovida de emoção. Você não deveria estar aqui. Precisei falar com você, ele rosnou, entrando no cômodo. O que é isso, Catherine? O que você está fazendo? Estou arrumando flores, ela respondeu, sua calma preternatural o enfurecendo. Não se faça de boba comigo. Ele explodiu, sua voz rachando. Isso, gesticulou selvagemente, seu braço abrangendo toda a vista panorâmica. O jato,
O Gala, este palácio no céu. Quem é você? Você era minha esposa. Era filha de bibliotecário de Ribeirão Preto. Eu te encontrei. Eu te fiz. Você era perfeitamente feliz com um livro e uma xícara de chá. Ainda sou essa pessoa, Ricardo, disse ela silenciosamente, colocando uma tulipa final no vaso. Você apenas nunca se deu ao trabalho de olhar com atenção suficiente para ver o resto de mim. Você viu um reflexo de si mesmo, e ficou bravo quando não correspondia à imagem que havia criado de mim. Oportunista, cuspiu a palavra. Este Julian Croft, você me deixa e imediatamente encontra um dos homens mais ricos do mundo. Era sobre isso? Você estava planejando isso o tempo todo, fazendo-se de ratinha estudiosa enquanto esperava um peixe maior. Catherine finalmente largou a tesoura de jardim e se virou para encará-lo completamente. Seus olhos, que ele uma vez pensou serem apenas bonitos, agora estavam flamejando com um fogo frio que nunca havia visto antes. Não, Ricardo, esse é seu manual, não o meu. Você é quem equipara o valor de uma pessoa com seu saldo bancário. Me apaixonei por um homem que me escutou, que me respeitou, que me viu como igual. Sua riqueza é incidental. É seu caráter que amo. Caráter. Ricardo riu, um som áspero e feio. Você acha que ele tem caráter? Homens assim não chegam onde estão sendo bonzinhos. São tubarões, Catherine. Igual a mim. Você está errado, disse ela, sua voz caindo para quase um sussurro que era mais arrepiante que um grito. Ele não é nada como você. Deu um passo para mais perto, e pela primeira vez, Ricardo sentiu uma pontada de medo real. E falando de caráter, acho que é hora de termos uma conversa honesta sobre o seu. Caminhou até uma mesa minimalista e elegante e pegou uma pasta de couro fina. As pessoas de Julian, como você a chamaria, são muito minuciosas. Quando ele se apaixonou por mim, ficou preocupado com você, não como rival, mas como ameaça. Então, fizeram uma pequena investigação sobre nosso casamento, sobre nossas finanças. Abriu a pasta. Você se lembra do Fundo Oportunidades Monteiro, o fundo de investimento privado que você começou durante nosso último ano juntos, aquele que me disse ser complicado demais para eu entender. O sangue de Ricardo gelou. Isso não é da sua conta. Tornou-se da minha conta quando você falsificou minha assinatura nos documentos de incorporação, me tornando sócia responsável sem meu conhecimento, disse Catherine, sua voz como gelo. Tornou-se da minha conta quando você usou como fachada para esconder ilegalmente bens conjugais de nosso acordo de divórcio. E tornou-se da minha conta, Ricardo, quando você usou para cometer insider trading baseado em informações confidenciais que conseguiu do mais velho amigo do meu pai na CVM, um homem querido em quem eu confiava implicitamente. Deslizou um documento pela superfície polida da mesa. Era uma cópia de uma transferência bancária do Fundo Oportunidades Monteiro para uma conta offshore, datada 2 dias antes de uma grande aquisição corporativa ser anunciada. Uma transação que Ricardo pensava estar enterrada sob camadas de engano corporativo. Esta é uma cópia, disse ela, sua voz firme e clara. Os originais, junto com uma declaração juramentada de seu ex-contador, um homem que você demitiu sem indenização no ano passado que ficou mais que feliz em falar, estão com a CVM. Eles estão muito interessados em seu fundo complicado. A fusão com que você estava tão animado não deu errado por causa da volatilidade do mercado. Deu errado porque Marcos Santos recebeu um aviso amigável anônimo de que estava prestes a se fundir com um homem sob investigação federal ativa. Ricardo encarou o papel, seu mundo desabando sobre si mesmo. A bravata, a raiva, o ciúme, tudo se esvaiu, substituído por um pavor frio e nauseante. Havia estado tão focado na nova vida de Catherine, no homem com quem ela estava, que nunca considerou que eles poderiam estar olhando de volta para ele com um telescópio de alta potência. Havia visto como um fantasma para ser assombrado, não uma força para ser confrontada. Por quê? Sussurrou, sua voz rachando, o som patético até para seus próprios ouvidos. Por que está fazendo isso? Catherine olhou, não com ódio, mas com um tipo de finalidade profunda e triste. Você poderia ter apenas me deixado ir, Ricardo. Poderia ter pegado sua vitória mesquinha no leilão e sua nova vida e simplesmente ter ido embora. Mas não conseguiu. Seu ego não permitiria. Você tinha que tentar me esmagar uma última vez. Tinha que provar que era o vencedor. Bem, parabéns. Você venceu. Venceu uma investigação da CVM, o fim de seu noivado e a destruição completa e total da reputação pela qual trabalhou tanto para construir. Passou por ele em direção à janela, com vista para o parque, virando as costas para ele pela última vez.
O porteiro vai te acompanhar até a saída. Adeus, Ricardo. Ficou ali por um longo momento, uma estátua nas ruínas de sua própria vida, antes de se virar e caminhar em direção ao elevador. Um homem derrotado finalmente compreendendo verdadeiramente o significado da palavra perda. Não havia apenas perdido sua esposa, havia perdido a si mesmo no processo. O confronto havia acabado, e não havia dúvida sobre quem havia emergido vitoriosa. O sol mediterrâneo era um cobertor dourado líquido e quente na pele de Catherine. Estava deitada numa espreguiçadeira luxuosa no deck do Ataraxia, o magnífico iate à vela de 60 metros de Júlia, enquanto cortava um caminho silencioso e gracioso pelas águas turquesa do mar Egeu. O nome, havia aprendido, era o termo filosófico grego para um estado de calma serena, não sendo perturbada pelo caos da vida. Era uma descrição perfeita de sua vida agora. Haviam-se passado 6 meses desde o confronto na cobertura, 6 meses desde que Ricardo havia saído de sua vida e entrado nas ruínas da sua própria. O resultado havia sido rápido e brutal, um espetáculo público que Catherine havia assistido de uma distância silenciosa. A investigação da CVM havia se tornado notícia de primeira página, com o Valor Econômico publicando uma série de artigos detalhando o escândalo do Fundo Oportunidades Monteiro. Pintaram um retrato condenatório de um homem consumido pela ganância e arrogância. Isabela, numa jogada de autopreservação espetacularmente previsível, havia fugido do navio naufragando. Seu assessor de imprensa emitiu uma declaração pingando com falsa sinceridade, anunciando o fim do noivado devido a diferenças irreconciliáveis em ética pessoal. A declaração continuou detalhando o novo compromisso de Isabela com causas filantrópicas que apoiam transparência e empoderamento feminino. A última vez que Catherine soube, Isabela estava sendo fotografada no braço de um nobre europeu menor com título célebre e bolsos notoriamente vazios. Havia trocado uma forma de moeda por outra. Ricardo, despojado de sua empresa, sua noiva e sua reputação, foi forçado a vender seus bens a preços de liquidação para cobrir suas taxas legais e multas. O jato Bombardier, o Rolls-Royce, o apartamento na Paulista, tudo havia desaparecido, liquidado para pagar por sua arrogância. Havia se retirado da vida pública, uma nota de rodapé desgraçada nos anais da sociedade paulistana. Catherine não sentia alegria em sua queda, apenas um senso silencioso e triste de inevitabilidade. Havia construído sua vida sobre uma fundação de areia, e havia sido levada por uma maré de sua própria criação. Julia emergiu da cabine, uma bandeja nas mãos, trazendo 2 copos de vinho branco gelado e um pequeno prato de figos e queijo. Sentou-se ao lado dela, sua presença um calor reconfortante que havia se tornado a âncora de seu mundo. Uma mensagem chegou para você nas comunicações por satélite, disse ele, entregando-lhe um copo. De Eduardo Benedetti da galeria. Catherine levantou uma sobrancelha. Ah, pensei que eu estava fora de sua lista de clientes de alto valor. Os olhos de Julian brilharam com divertimento. Aparentemente, você está de volta. Parece que uma certa coleção de cartas de Clarice Lispector para Lígia Fagundes Telles está de volta ao mercado. O proprietário anterior não conseguiu pagar. Deixou a declaração pairar no ar morno. Benedetti estava se perguntando se você ainda estava interessada. Disse que poderia consegui-las para você privadamente antes de irem a leilão novamente. Catherine olhou para o horizonte azul infinito. Pensou nas cartas, sobre a fome desesperada que havia sentido por elas. Pensou na mulher que havia sido naquela sala de leilão, sentindo-se pequena e impotente, vendo aquelas páginas como uma linha de vida para um mundo de substância que sentia negado. Pensou na picada da crueldade casual de Ricardo, e percebeu com uma clareza súbita e surpreendente que a fome havia desaparecido. Não, disse ela, um sorriso lento e genuíno se espalhando pelo rosto. Diga obrigada, mas não estou interessada. Sua paixão por aquelas cartas havia sido um sintoma de uma necessidade mais profunda, uma necessidade de se conectar com uma vida da mente, uma vida de significado que havia sido privada em seu casamento. Agora estava vivendo essa vida todos os dias. Ela e Julian passavam suas noites lendo um para o outro, debatendo filosofia e planejando o currículo para a nova fundação literária que haviam doado. As cartas eram um símbolo de um desejo que agora havia sido satisfeito. Tenho a coisa real agora, disse ela, virando-se para ele, seus olhos brilhando. Inclinou-se e o beijou, um beijo lento e profundo cheio de gratidão e uma paz que uma vez pensou ser inalcançável. Não preciso comprar cartas de amor de outra pessoa. Julian sorriu, um sorriso profundo e contente que alcançou seus olhos. Fico feliz em ouvir isso. Gesticulou em direção a um pequeno livro encadernado em couro na mesa ao lado deles, um objeto que ela não havia notado antes. Porque tenho algo para você.
Catherine o pegou. O couro era macio e gasto, um azul marinho profundo. Não havia título na capa, apenas um C em relevo discreto no canto inferior. Abriu. Dentro, na primeira página, numa caligrafia elegante e familiar, estavam as palavras, os pensamentos coletados de Julian Croft sobre conhecer Catherine Silva pela primeira vez e daí em diante. Olhou para ele, seus olhos arregalados de surpresa e emoção avassaladora. Você escreveu isto? Comecei no dia em que nos conhecemos naquela livraria, disse ele, um rubor tênue e cativante em suas bochechas. Anoto coisas depois de nossas conversas. É um pouco divagante, temo, e minha caligrafia é terrível, mas é tudo verdade. Seus dedos, tremendo ligeiramente, viraram as páginas. Estava cheio de observações sobre ela, citações de livros que haviam discutido, poemas meio formados e declarações sinceras de seu amor crescente. Uma entrada datada uma semana depois que se conheceram dizia: ela fala de livros não como objetos, mas como velhos amigos. Sua paixão não é pelo valor de uma primeira edição, mas pela alma da história dentro. Ela é a coisa mais rara que já encontrei. Uma pessoa que é inteiramente autenticamente ela mesma. Era mais íntimo, mais precioso que qualquer coleção de cartas famosas poderia ser. Era a história deles, sua história escrita não para o mundo, mas apenas para ela. Era prova de que havia sido vista, verdadeiramente vista desde o início. Lágrimas se formaram em seus olhos, borrando a tinta na página. Mas não eram as lágrimas de tristeza ou humilhação que havia conhecido tão bem. Eram lágrimas de pura alegria purificadora. O fantasma de seu passado havia finalmente desaparecido completamente. O leilão, o anel, o drama. Tudo parecia ter acontecido com outra pessoa em outra vida. Fechou o livro e o segurou contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E para ela, era. Olhou para a extensão infinita do mar, para o horizonte onde o azul da água encontrava o azul do céu. Era uma vista de possibilidade infinita. Tinha suas próprias cartas agora, sua própria história, seu próprio amor silencioso e inabalável. Este era seu novo começo, e era mais lindo que qualquer coisa que poderia ter ousado imaginar. No final, esta não era uma história sobre o triunfo da riqueza sobre riqueza. Era uma história sobre o triunfo da substância sobre ostentação, do caráter sobre reputação. Catherine Silva não precisava de um bilionário para salvá-la. Precisava se salvar, lembrar a mulher que era antes do mundo lhe dizer quem deveria ser. Julian Croft não era seu salvador. Era o parceiro que merecia. Um homem que valorizava sua mente mais que sua aparência, sua paixão mais que seu pedigree. O império de Ricardo Monteiro desmoronou porque foi construído sobre ego e ilusão. A nova vida de Catherine está florescendo porque foi construída sobre a base rochosa da autenticidade, respeito e um amor que é tão profundo e real quanto o mar. E aí, pessoal, o que acharam da vingança definitiva da Catherine? Deixem nos comentários o que vocês pensaram dessa reviravolta épica. Se vocês amam histórias de reviravoltas dramáticas e vindicação final, não esqueçam de dar aquele like maroto. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa de um lembrete do próprio valor. E se inscrevam no canal para mais histórias de amor, perda e karma doce. Doce como mel. Porque às vezes, galera, a melhor vingança não é o barulho que você faz, é o silêncio ensurdecedor de uma porta de jato particular se fechando na cara de quem te subestimou. Até a próxima. E lembrem-se, vocês valem muito mais do que qualquer um pode tentar fazer vocês acreditarem.